Meus queridos irmãos e amigos, para nos guiar na meditação da Palavra de Deus deste dia, tomemos o Evangelho de hoje que acompanha. Um leproso chegou perto de Jesus. No tempo de Jesus Cristo, nosso Senhor, toda doença na pele que oferecesse perigo de contágio era considerada um tipo de lepra. Tornava a pessoa impura. Ouvimos na primeira leitura de hoje assim: o homem atingido por esse mal andará com as vestes rasgadas, os cabelos em desordem e a barba coberta, gritando: impuro, impuro. Durante todo o tempo em que estiver leproso, será impuro. E sendo impuro, deve ficar isolado e morar fora do acampamento. Portanto, meus irmãos, eis, é alguém assim, nessas características, nessas condições, que se aproxima de Jesus. Ferido, excluído do convívio da Assembleia de Israel, colocado para fora da cidade, um morto-vivo. Um leproso não podia tocar nas pessoas. Elas se tornariam impuras como ele. Um leproso não convivia com a sua família, não podia entrar na casa do Senhor para rezar com seus irmãos. Moral da história toda, era um ninguém, impuro, impuro. Ele gritava com a barba coberta em sinal de luto e profunda tristeza. É um homem assim que se aproxima de Jesus. É um homem assim que tem a ousadia de chegar junto dele, sem medo de ser repreendido e desprezado. E do fundo de sua miséria, ele suplica: se queres, tens o poder de curar-me. Quanta confiança, quanta esperança. Que oração brotada do mais profundo da dor. O que fará Jesus? Sua reação é absolutamente inesperada. Ele faz algo que a lei proibia. Jesus, cheio de compaixão, estendeu a mão, tocou nele e disse: eu quero, fica curado. Notai, irmãos, o Senhor estendeu a mão, o Senhor tocou o leproso. Não precisava fazê-lo, não deveria fazê-lo. Segundo a lei, Jesus deveria ficar impuro também, ao menos até o entardecer. Por que Jesus tocou o leproso? Não poderia ter curá-lo sem tocar nele? O próprio Evangelho explica: ele teve compaixão, quis estar próximo daquele miserável, quis que ele se sentisse amado, acolhido. Por isso, meus irmãos, Jesus não nos ama de longe, não vê de modo indiferente a nossa miséria. Ele se faz próximo, ele nos toca, ele compartilha a nossa dor. Assim Deus faz conosco. E para nossa surpresa, ao invés da impureza contagiar Jesus, é Jesus que contagia o leproso com a sua pureza. Por isso, podemos dizer: o reino chegou. Em Jesus, Deus vai libertando a humanidade de toda a sua lepra, da lepra do seu pecado. Com esta ação de Jesus, compreendemos que o amor é mais forte que o egoísmo, que a luz é mais forte que a treva, que o bem é mais forte que o mal, que a graça é mais poderosa que o pecado, que a vida é capaz de vencer a morte. No mesmo instante, a lepra desapareceu e ele ficou curado. Eis o bem, eis a graça, eis a salvação que o Senhor nos veio trazer. O profeta Isaías havia anunciado: ele tomou sobre si as nossas dores, ele carregou-se com os nossos pecados.
Era nossa enfermidade que ele levava sobre si, as nossas dores que ele carregava. Jesus curou o leproso e o Evangelho diz que ele não podia mais entrar publicamente numa cidade, ficava fora em lugares desertos. Vede bem, com essa linguagem, o Evangelho deseja afirmar que Cristo, curando o leproso, assumiu seu lugar. Agora, o homem que antes vivia nos lugares desertos entra na cidade, volta a ser alguém. Quanto a Jesus, fica fora, assume o lugar do homem, tomou sobre si as nossas dores. Caríssimos, um grande mal da nossa época, uma grande ilusão, é achar que não temos pecado. Pensar que somos maduros e integrados. Não somos capazes de reconhecer nossas lepras. Somos incapazes de suplicar de joelhos: Senhor, se queres, pode curar-me. E por que isso? Porque somos autossuficientes. Olhamo-nos, examinamo-nos, não à luz do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus, mas à luz de nós mesmos. Pensamos que somos senhores do bem e do mal, do certo e do errado. É tão comum vivermos de modo contrário à vontade do Senhor e ainda cheios de orgulho e soberba dizermos que estamos certos. É tão comum querermos moldar Jesus e a sua palavra à nossa própria vontade. É tão frequente a ilusão que podemos jogar na lata do lixo o ensinamento da igreja, sobretudo no campo moral, e assim vamos construindo nossa vidinha do nosso modo do pecado, modo da lepra, modo da doença, doença da ida, da descrença, da indiferença, da falta de fé. Reconheçamos-nos pecadores, meus irmãos. Mostremos ao Senhor a nossa lepra. E como se faz isso? Primeiramente, deixando que sua palavra nos fale e nos mostre os nossos erros, as nossas manhas, os nossos males. Depois, à luz da palavra do Senhor, façamos com frequência o sincero exame de consciência e tenhamos a coragem de olhar de frente o que pensamos, falamos e fazemos contrário ao Senhor. Finalmente, sinceramente e arrependidos, procuremos o Senhor no sacramento da confissão e, confessando nossos pecados, busquemos o perdão, a cura do nosso vazio, a cura da nossa dor. Quantas vezes evitamos a confissão? Quantas vezes fugimos na tal confissão comunitária, desobedecendo as normas da igreja, que só a permitem em casos raros e graves? A confissão, então, é inválida. E acrescentamos aos pecados cometidos mais estes: a desobediência à norma da igreja e a soberba de nos julgar autossuficientes. Deveríamos aprender do salmista nessa missa. E também devemos aprender com este salmista a expressar a nossa gratidão. Eu confessei afinal meu pecado e minha falta vos fiz conhecer. Disse: eu irei confessar meu pecado, e perdoaste, Senhor, minha falta. Mas não. Teimamos em não levar a sério nosso próprio pecado. Julgamo-nos juízes de Deus e da igreja. Terminamos, então, por comungar indignamente, esquecendo que a Eucaristia se traz vida para quem a recebe bem. Traz também morte para quem não a recebe com as devidas disposições. Caros irmãos em Cristo, chega de um cristianismo morno, chega de falta de coragem, de nos olharmos de frente. Senhor, cura-nos. Senhor, somos leprosos, somos pecadores. Nossos pecados mancham não a nossa pele, mas o nosso coração, o mais profundo da nossa alma. Senhor,
De joelhos como o leproso do Evangelho, te suplicamos, cura-nos e seremos curados. Dá-nos a graça de reconhecer nossos pecados e, reconhecendo-os, dá-nos a coragem e a graça de experimentar teu perdão, de cumprir generosamente a penitência e de procurar com responsabilidade emendar a nossa vida. Tem piedade de nós, ó Autor da graça e doador do perdão. A ti, a glória para todo sempre. Amém.